Um ótimo dia a todos. Vamos começar agora com a nossa aula sobre orientado objeto. Vou me esforçar para passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos. Orientado objeto, seria muito interessante começarmos a fazer uma analogia com o sistema do corpo humano. E isso mesmo. O sistema do corpo humano ele é formado por uma série de subsistemas. Temos aí um subsistema respiratório, ou podemos ter um subsistema urinário, um subsistema circulatório. Todos esses subsistemas, eles agem de maneira interrelacionada. Há uma estreita dependência um do outro. O colapso de qualquer um desses subsistemas fará com que o sistema todo entre em colapso. Uma outra coisa interessante sobre esses sistemas é que ele tem uma estrutura em comum. A estrutura em comum é o que? São as células. Isso, as células. Elas podem moldar na sua estrutura, no seu tamanho, forma, só que no fim de tudo o acúmulo dessas células, essas células em grupo formam os nossos órgãos e tecidos humanos e é a base de todo o sistema. Seguindo um pouquinho mais adiante, vamos falar sobre o sistema de TI. Fazendo uma analogia com o nosso sistema de TI agora, não muda muito. Encontramos sistemas contábeis, sistemas bancários, ou sistema de banco de dados, desculpa, sistemas web. E esses sistemas eles são formados por subsistemas, muitas vezes muitos módulos, Um sistema contábil é formado por diversos módulos. E nesses módulos, muitas vezes há submódulos. E se formos baixar um pouquinho mais o nível, vamos chegar na unidade de classe. E uma classe instanciada em memória é um objeto. O objeto é a unidade de sistema. O objeto é a unidade que faz isso tudo funcionar. É como se fosse uma célula do corpo humano. Ela tem a sua função específica. Ela está ali para fazer com que o sistema funcione em sua totalidade. São interdependentes, têm uma lógica de dependência e precisam estar coerentemente ligados um com o outro. Falar sobre sistema e subsistema, não poderíamos deixar de entrar no conceito de dividir e conquistar. O que seria esse conceito? Por exemplo, um homem, diante de uma montanha, ele viu um problema muito grande. Escalar uma montanha é um problema de alta magnitude para o ser humano. Se for um Monte Everest, um Fuji, é um problema grande. Olhando para aquela montanha gigante, a gente tende a parar. Fica com medo. Acha até que não vai dar para conseguir. Mas quando a gente fecha o olho e imagina subindo um passo de cada vez, o problema começa a ficar menor. Mas não é o problema que ficou menor. A forma como atacamos aquele problema dá condições para a gente enfrentar o problema como um todo. Semelhante, um computador faz cálculos incrivelmente rápidos. Por quê? Porque ele pega um sistema complexo, como um sistema contábil, e lá na base, no nível de hardware, ele converte todo aquele sistema em zeros e uns. E ele faz pequenos cálculos, parte por parte daquele aglomerado de zeros e uns. Resolve cada parte daquilo, atende o todo. Um outro exemplo interessante de sistema de dividir e conquistar é um plano de voo. Por exemplo, se eu tenho um plano de voo que está saindo do Rio Grande de Porto Alegre com destino a Eduardo Gomes, em Manaus, ele não vai fazer uma perna só. Ele vai parar e vai fazer diversas pernas. A primeira perna, Porto Alegre-Curitiba. A segunda perna pode ser de Curitiba para São Paulo. A terceira perna, de São Paulo para Brasília. A quarta perna, Brasília e Eduardo Gomes. Então ele dividiu um problema maior, que é sair de Porto Alegre até Eduardo Gomes, em problemas menores que são atacados um de cada vez. Por exemplo, aqui, uma aeronave sai desse ponto,
ela vem até esse outro ponto, daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá, daqui ela vem para cá, e daqui ela vem para cá, que é o destino final. Ela dividiu em quantos? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Resolveu cada uma das partes e atingiu o destino, que era o problema maior. E isso é utilizado na nossa vida de forma que a gente nem percebe. Por exemplo, para se formar um profissional de TI, leva-se aproximadamente de 4 a 5 anos. Só que não... E como que é atacado esse problema em si? A gente não aprende como ser um engenheiro de um dia para o outro. Ataca matéria por matéria, uma a uma. E no decorrer do tempo, cada matéria foi atacada de maneira independente. E nesse período é fornecido o conhecimento necessário para que o profissional de TI possa desenvolver a sua atividade junto ao mercado. Ou utilizou também dividir em conquistar. Agora vamos fazer uma analogia bem interessante, né? De fazer um filme. Vamos dar uma de diretor agora. Vamos fazer um filme. Para criarmos um filme, nós precisamos de um set de gravação, precisamos de um cameraman, atores e um diretor. Conseguimos fazer um filme sem atores? Não. Sem um diretor? Não. Sem uma câmera? Também não dá. E sem um set de gravação? Tampouco. Eu preciso de cada um desses elementos, eles precisam estar interrelacionados, senão não há filme. Eles precisam ser executados em uma ordem específica. Certo? Chamamos de classe, em orientado objeto, uma descrição de um desses elementos. O que diferencia um diretor de um autor, de um ator. Não são o seu conjunto de funções. As funções que o diretor executa são diferentes das funções que os atores executam e estão interrelacionadas. Por exemplo, uma classe é esse conceito, é descritivo. O que o diretor faz? Digamos que uma classe seria como eu pegar um caderno e começar a escrever tudo o que um diretor realiza. Lá um diretor, ele coordena todo o set de gravação, ele diz quando a gravação começa, quando a gravação termina, orienta os atores, orienta onde a iluminação tem que ser mais forte, mais fraca, Eu fiz uma descrição daquele elemento. Porém, no conceito de classe, essa descrição ela é estruturada. Aqui podemos dizer, temos uma classe. A classe, temos uma classe. A classe diretor. Uma classe pode ter método A, B, C, quantos métodos forem necessários. A classe é um conceito descritivo. O método é a execução. Um diretor pode ter uma classe gravar e uma classe corta. O que seria isso? E o método, um diretor pode ter um método gravar, ou melhor, um método corta. E o que seria o método gravar? O método gravar teria um conjunto de ações que seriam executadas para fazer a gravação. E o corta é um conjunto de ações para cortar uma gravação. Por exemplo, quando eu chamo o método gravar do diretor, eu estou dizendo, eu vou fazer a seguinte coisa. Esse método vai acender uma luz vermelha no estúdio. O cameraman vai posicionar a sua câmera, apertar a tecla play, iniciar a gravação. Os atores vão começar a encenação do papel que está no script. E o filme vai entrar em estágio de andamento. Quando o diretor levanta o braço e diz corta, a luz vermelha do estúdio se apaga. O cameraman desliga a sua câmera e os atores param para tomar um café e se preparar para a próxima cena. Eles se comunicam, sim. Eu posso ter uma classe ator, com essa mesma descrição, e posso ter uma classe câmera, com a mesma descrição. Eles se comunicam. Então eu posso ter uma classe ator que vai se comunicar com a classe diretor. Posso ter uma classe câmera que também vai se comunicar com a classe diretor. E o set de gravação também tem todo apoio que se comunica com a classe diretor.
A diferença entre o objeto e a classe é que a classe é um conceito descritivo. O objeto é quando aquele conceito é carregado em memória e detém recurso computacional e pode ser executado para um determinado fim. Essa é a diferença. Porém, o conceito orientado a objeto, ele me traz uma vantagem muito interessante chamada de reusabilidade. O que é isso? Bom, defini todos os elementos, todas as classes, criei o set de gravação, está tudo pronto, fiz o filme, era um filme de romance, ok, maravilha, tudo executado. Daqui 4 meses eu sou convidado para fazer um outro filme. Preciso recriar a classe de diretor? Não, já tenho ela, mas eu vou precisar de um diretor. Sim, vou precisar, ele está aqui, ó. Eu vou precisar de um cameraman? Sim, mas eu tenho que recriar? Não, já está criado, está aqui, ó. Eu vou precisar de atores? Sim, eles estão prontos. E o set de gravação está pronto, não tem que construir nada. Mas só que o meu filme agora não é de romance, é de ficção científica. Então vou ter que adaptar a cena para um filme de ficção científica. Caiu a minha quantidade de trabalho. Ficou mais robusto, porque tenho classes testadas. Trazendo ainda mais para o cotidiano do profissional de TI, imagine uma equipe com 20 profissionais de TI, que eles têm a tarefa de criar um sistema financeiro para uma instituição bancária e o prazo é 1 ano para fazer. Eles concluem esse projeto em 1 ano. Passados 6 meses, eles são convidados por uma outra instituição financeira para criar um sistema semelhante ao que eles criaram, só que tem que atender às necessidades dessa nova instituição. Eles vão levar 1 ano para criar esse sistema? Não. Já está tudo pronto, só tem que adaptar às necessidades. Então, algo que levaria 1 ano, levam 3 meses. Olha quanto há de economia. Olha quanta economia. Times money, dinheiro no bolso, ó. O orientado a objeto não é só bonitinho. O orientado a objeto, ele se torna robusto, né, porque o código vai ser testado outra vez, reaproveitável e traz economia em grande escala. Eu espero que os senhores tenham gostado da aula. Mais aulas estão disponíveis no site www.javid.com. Jave de Java, vídeo de vídeos. Um prazer estar com os senhores aqui. Até mais.